fala das informações aí da política, da economia, dá uma pincelada aí também no direito e vem sempre com a gente aqui na sexta-feira. E aí a aprovação de Cristiano Zanin, o futuro ministro aí do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin Martins, né, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi aprovado para a vaga de ministro do Supremo por 58 votos a favor e 18 contra, uma indicação chancelada pelos senadores em votação secreta, né? O resultado da votação, ele representa um dos menores placares em termos percentuais entre os atuais ministros da Corte. Zanin obteve 76% dos votos, valor que só foi maior do que os registrados na apreciação de André Mendonça, que teve 59%, indicado por Jair Bolsonaro, e Edson Fachin, com 65%, indicado por Dilma Rousseff. Uma das cenas mais emblemáticas da sabatina que ocorreu durante essa semana foi o embate, né, com Sérgio Moro, que fez uma lista de perguntas ao indicado na tentativa de ter respostas sobre temas sensíveis e pressionar o futuro ministro do Supremo a não participar dos julgamentos de processos da Lava Jato, né? Então aí nesses bastidores houve esse esperado confronto. E aí o Dr. Vitor também vai comentar com a gente sobre este tema e outros. E a gente começa às 8 horas e 5 minutos, dando bom dia ao Dr. Vitor Barreta. E claro, a expectativa, Dr. Vitor, que era não só do segmento político, né, público. Nesta semana nós tivemos aí essa expectativa da sabatina e que foi acompanhada aí por muitos e muitos internautas, e o Dr. Vitor vai comentar com a gente também sobre essa indicação. E também entre outros temas aqui da nossa política. 8h05, Dr. Vitor Barreta, nosso comentarista. Bom dia, Dr. Vitor. O que o senhor achou da sabatina e do resultado aí da confirmação de Zanin no Supremo? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, meus caros amigos ouvintes da Rádio Mar Azul. Essa semana, de fato, foi uma semana agitada, né? A gente tem dois assuntos muito importantes de tribunais, né, para discutir hoje. E, afinal de contas, a semana não foi somente o submarino, né, que desapareceu lá no oceano, que infelizmente foi encontrado seus destroços ontem, né? Mas, indo sobre o caso da sabatina do Zanin, esse assunto ele é importante porque ele traz muito mais contornos do que só a aprovação pelo Senado Federal, né, da sua indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, o Zanin, como todo mundo já sabe, isso foi explorado durante toda a semana, ele é amigo e foi advogado do presidente Lula na Operação Lava Jato, né? O Zanin é extremamente jovem, é o ministro mais jovem já indicado para a Suprema Corte Federal do Brasil. Isso é importante a gente ressaltar, porque ele ainda tem bastante tempo, terá bastante tempo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, o artigo 101 da Constituição Federal ele exige dois requisitos. E aí não importa se é amigo, se é inimigo ou quem de fato o presidente indicou, né? E os requisitos são os seguintes: reputação ilibada, né? E de fato contra o Zanin nunca houve um grande escândalo, de corrupção, nem nada parecido na sua vida pessoal, né, o que faz com que a conduta, né, com que a reputação dele seja de fato ilibada. E o segundo requisito muito importante, que é o notório saber jurídico. Poucos juristas, na sabatina, poucos senadores trataram sobre esse tema, o que é uma pena. Porém, o nosso grande jurista, Ives Grandes Martins Filho, ressaltou essa importante questão, né, porque uma vez que o próprio Zanin não possui um mestrado, ele não possui um doutorado, e isso para um ministro do Supremo Tribunal Federal é muito importante. O próprio doutor Ives ressalta a importância desse mestrado, desse doutorado, desse pós-doutorado, né, de livros publicados, de contribuição para a área científica do direito, né, porque tudo isso acaba gerando ali um corpo para o ministro para que ele consiga, de fato, assumir a nossa Suprema Corte, né, e julgar os casos conforme é o melhor direito, a melhor jurisprudência. Isso não significa que de fato o Zanin não será um bom ministro, que ele não foi um bom advogado. Porém, é um requisito constitucional que deve ser respeitado, né? Não é a primeira vez que nesse ponto, né, as indicações do Supremo Tribunal Federal acabam dando aquela derrapada, né?
Bom, como foi ressaltado, o ministro Zanin ainda não é ministro, né? Ele vai tomar posse agora em agosto, mas o indicado, o Zanin, só teve menos votos do que o André Mendonça, né? Que teve pouquíssimos votos também, mas claro, foi aprovado, e o Fachin, né? Então, nessa lista ele fica em terceiro lugar. Né? E aí, durante a sabatina, ele ressaltou algumas coisas importantes que a gente já consegue ter uma noção dos posicionamentos dele sobre assuntos sensíveis. Por exemplo, a questão das drogas, né? Pareceu que o futuro ministro Zanin, ele realmente é contra esse ponto das drogas, né? E ele defende ali uma maior diferenciação entre o que é um usuário e que é um traficante, que hoje em dia acaba assolando aí a vida dos policiais justamente por uma falta de uma jurisprudência firme nesse ponto, né? A questão do relacionamento homoafetivo, o futuro ministro Zanin se mostrou favorável. Em relação à questão do aborto, ele evitou comentar, uma vez que, isso é importante a gente ressaltar, alguns pontos durante essa sabatina, o próprio futuro ministro Zanin ressaltou que não gostaria de se manifestar, uma vez que ele ainda poderia julgar isso lá na frente como ministro do Supremo Tribunal, como aconteceu, por exemplo, no caso dos atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Nesse caso, o futuro ministro resolveu não comentar para evitar justamente essa questão, né, do conflito ali por estar comentando um caso na mídia e depois vier a julgá-lo ele como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. A bancada bolsonarista foi amistosa em relação ao tema, foi bem amistosa, né? Até porque realmente é um requisito constitucional essa prerrogativa do presidente de escolher um futuro ministro, né? E parte do pressuposto que ele não vai escolher um inimigo para esse cargo, isso é comum. O próprio senador Seife, aqui de Santa Catarina, ele foi bem coerente nesse ponto, falou, olha, o próprio Bolsonaro indicou ali o André Mendonça como ministro, né, que tinha ligações de amizade com a família, então não faz sentido eu atacar uma pedra nesse mesmo sentido. A coerência é muito importante nesse ponto, né? Bom, como foi dito, né, o futuro ministro Zanin vai tomar posse em agosto, após o recesso do Supremo Tribunal Federal, já entra ganhando a bagatela aí de aproximadamente R$ 42.000, e um dos grandes momentos dessa sabatina, a gente pode dizer, foi o embate entre Zanin e Moro, né? Os dois já se encontraram lá atrás nas audiências da Lava Jato, né, em relação às audiências do próprio presidente Lula, quando ele era réu na Operação Lava Jato. O Moro teve um posicionamento contundente na época, indeferindo ali algumas questões do próprio Zanin. Houve ali um embate, mesmo que educado, mas houve um embate, né? O Zanin sempre foi um advogado muito combativo nas audiências, né? Tentando interferir para defender o seu cliente, né? E ontem ali teve um embate, uma vez que o Moro trouxe uma série de questionamentos ao Zanin, né? E esses questionamentos, ficou claro, né? Visava justamente arrancar do Zanin se de fato ele ia participar dos julgamentos de processos da Lava Jato, se ele ia participar de julgamentos e processos envolvendo Lula, se ele era a favor, se ele era contra o foro privilegiado, várias questões nesse sentido. Veja que, pelo que o Zanin deixou claro, ele não vai atuar nos processos, e isso é uma questão legal, né? Nos processos onde ele foi advogado do Lula, caso haja algum julgamento desses processos pelo Supremo Tribunal Federal. Nos processos, novos processos envolvendo Lula no futuro, né, ele não deixou claro se participaria ou não. Por uma questão legal, não necessariamente ele deve deixar de participar, então acredito que ele participe desses julgamentos envolvendo o Lula. E da Lava Jato ele foi bem claro, disse que não é porque tem lá a capa da Lava Jato que ele não participaria. Então é bem certo que ele participará dos julgamentos relacionados à Lava Jato. Então o Moro não saiu satisfeito com essas respostas, mas foi muito educado, muito cordial, né? Não levantou a voz, fez as perguntas de forma bem objetiva. Então a mídia aí aguardava um grande embate, né? Um embate mais caloroso, mas a verdade é que foi um embate bem educado entre os dois, né? Então, de um modo geral, isso é curioso também, né? O próprio futuro ministro Zanin poderá julgar o Moro, né? O Moro tem um processo que está sendo movido pela PGR por uma brincadeira, digamos assim, né? Mais séria, em que ele fez uma festa junina lá no interior do Paraná acerca do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né? Onde ele disse
que eventualmente fez uma ilação ali sobre o fato do Gilmar Mendes, fato não, né, sobre a alegação dele de que o Gilmar Mendes estaria vendendo sentenças, né? Foi uma brincadeira ali no meio da festa junina, mas que acabou tendo contornos sérios e seria uma grande ironia do destino, né? O próprio Zanin julgando o Moro no Supremo Tribunal Federal, mas pode acontecer sim, não haveria nenhum impedimento, suspensão a princípio, né? Então, é aguardar para ver os próximos contornos dessa situação, Juvan. Doutor Barreta, a prova de que no cenário brasileiro o mundo realmente não gira, né? Ele capota, né? Doutor Barreta, nós vamos seguir aqui também sobre agora o julgamento que pode tirar o Bolsonaro de próximas eventuais eleições, né? Que iniciou também ontem pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, esse processo contra o ex-presidente do PL que tramita desde 19 de agosto do ano passado. É uma ação proposta pelo PDT, do então candidato à presidência Ciro Gomes, 3 dias depois do início oficial da campanha presidencial. O general Braga Neto, candidato a vice-presidente, também é réu nessa ação. O caso está em análise pelos 7 ministros do TSE e investiga se houve abuso do poder e uso indevido dos meios de comunicação para obter benefícios na eleição de 2022. O então presidente reuniu embaixadores estrangeiros naquele episódio no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022 para atacar o sistema de votação eletrônico brasileiro. Dizer que não funcionava, porém nunca apresentou as provas, né? Há previsão de punição em caso de condenação. No processo de Bolsonaro, ele pode ter a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. É a chamada pena de inelegibilidade. Entretanto, o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, ele suspendeu o julgamento também no dia de ontem. Já era esperado, né, doutor Barreto, ali um julgamento talvez de uns 3 dias, né? Em curso da corte. O Moraes anunciou que a análise será retomada terça-feira que vem, com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Ou seja, a expectativa continua nesse aspecto da própria ansiedade dos bastidores da política para saber, mas há aí uma apreensão em relação a esse resultado, porém, essas suspensões elas acabam sendo previstas ali no próprio andamento do julgamento, né, doutor Barreta? E agora fica um pouco mais de espera até semana que vem, pelo menos. É verdade, Gilvan. Bom, esse é outro caso que realmente está trazendo muita notícia, muita polêmica, né? Porque tem o condão de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, né, por 8 anos. Para a gente entender melhor o porquê desse processo, né? Esse processo está correndo lá no Tribunal Superior Eleitoral, onde há acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter cometido abuso de poder político por conta daquela reunião que ocorreu com mais ou menos 70 diplomatas, né, ocorridas em dezembro de 2022, ou seja, antes do início do período eleitoral. Bom, além disso, né, a acusação trouxe também, no bojo do processo lá no Tribunal Superior Eleitoral, ocorridos após dezembro de 22, várias provas de fatos envolvendo fake news relacionado ao processo eleitoral, atos golpistas, né, que eventualmente foram cometidos, né, segundo alega os autores do processo, e entre outras coisas, né, que foram realizadas durante a eleição, né, e até após a eleição, como por exemplo os atos de 8 de janeiro, que também foram anexados no processo. Então, o que começou pequenininho com a reunião com os diplomatas, acabou tendo um contorno gigantesco com a inclusão desses novos fatos feitos pelos autores desse processo eleitoral, né? Lembrando que é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, não é uma ação criminal, não é uma ação civil, é uma ação eleitoral que ocorre no Tribunal Superior Eleitoral e tem como consequência a possibilidade de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, ou seja, sem poder participar de eleições por até 8 anos, né? E aí uma questão importante jurídica, né, que lá no julgamento da chapa Dilma Temer, lá em 2017, 2018, né, foi também um julgamento bem famoso, não foi aceito essas novas provas. A partir do momento em que foi recebida essa ação de investigação de justiça eleitoral da chapa Dilma Temer, os fatos que aconteceram após isso
né, não foram aceitos no processo, com base no Código de Processo Civil. Nesse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo aceito. Isso está trazendo muita divisão ali de opinião entre os especialistas e é um dos principais pontos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alega também que, para haver abuso de poder político, isso é uma questão importante de ressaltar também, precisa haver o uso, né, daquilo que se obtém ali como presidente também, desses meios políticos para conquistar o voto do eleitor. E nessa eleição ali com os embaixadores não houve essa intenção de obter voto de eleitor, né, da grande massa de eleitores. Foi uma reunião fechada, a defesa alega que foi convidado ali outros entes, né, outros órgãos também, como o ministro do Supremo, do Tribunal de Contas da União, entre outros, né, então não foi uma coisa fechada, mas nenhum deles compareceu. Dizem que até o ministro do Supremo, Edson Fachin, negou formalmente, né, o convite. Então, a alegação é de que não foi ali a utilização da máquina pública, né, e de outros meios políticos para, de fato, angariar votos dos eleitores, mas sim uma reunião privada. E aí, nesse caso, não configura o abuso de poder político. Poderia configurar outra conduta, né? E aí haveria no máximo uma multa eleitoral. É o que diz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os autores da ação alegam que esse fato, entre vários outros ocorridos durante o processo eleitoral, inclusive as alegações de que as eleições poderiam ser fraudadas, entre outras coisas, tentativa de adiar a eleição, eventual golpe, que os autores alegam que foi pensado, que se gostaria de ter sido dado, entre outras coisas que fazem o bojo ali da alegação dos autores para chegar então a essa inelegibilidade, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já se dá como derrotado nesse processo, né? Já analisando já a forma, não pelo direito, mas a forma como já foi julgado o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, né? Então ele basicamente já se dá como derrotado. E aí, esse adiamento dessa sessão acaba sendo muito preocupante até para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele ainda tem alguma intenção política na vida dele, né? Porque veja que se, de fato, quanto antes esse processo for julgado no TSE, melhor para o ex-presidente, porque caso ele fique de fato inelegível, ele consegue, e aí mesmo assim teria que ter uma disputa judicial e há controvérsias nesse ponto, participar das eleições de 2030. Então, quanto antes ele for julgado, mais chances ele tem de participar das eleições de 2030. Quanto mais demorar, menos chances ele tem de participar das eleições de 2030. Né? Então, isso aí, para ele é muito preocupante, né? Até porque lá em 2020 ou em 2026, em 2030, aliás, ele vai ter aproximadamente aí 80 anos de idade. Né? Então, aliás, vai ter 76 anos de idade. Então, se ele conseguir participar das eleições de 2030. Se não, se for 2034, ele já terá 80 anos de idade. Dá para dizer que esse julgamento tem o condão de encerrar ali, né, se de fato for declarada inegibilidade, a vida política do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que causa muita comoção aí entre os eleitores e até mesmo os políticos de direita, né, pela contundência que tem esse tipo de julgamento na vida política do Jair Bolsonaro, que teve sim um mandato nos últimos 30 anos. Faz 30 anos que ele participa da eleição, que ele tem um mandato político e agora encerraria sua carreira com esses 8 anos sem poder se candidatar. Bom, a direita já se movimenta, né? É importante ressaltar, né? Saíram várias pesquisas e nessas pesquisas mostra ali o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em primeiro lugar, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em segundo lugar e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em terceiro lugar. Então, de fato, aí é um julgamento controverso, como foi também o do Dallagnol, polêmico também, e que pode tirar um ex-presidente acabar, aliás, com a carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gilvan? E a expectativa aí segue. Eu acredito, doutor Barreta, que entre os nomes postos à direita, o governador Tarcísio seja o que tenha mais consistência eleitoral, né? Michele vai enfrentar aí grandes desgastes aí nos próximos meses por conta das denúncias e situações envolvendo aquelas joias e tudo mais.
E o Zema, ele é mais conhecido em Minas, né? Mas o grande motor sempre é a candidatura de um paulista, né? Não que não possa futuramente até compor com o Zema, isso o tempo dirá. E outros nomes vão surgindo, até talvez na direita mais moderada, né, doutor Barreto? No caso do Eduardo Leite, que não desistiu ainda, né? Temos aí alguns outros nomes nesse cenário. Doutor Barreta, agradecemos a sua participação e lembrando que o senhor está sempre aqui com a gente às sextas-feiras, né? É isso mesmo, Juvan. Obrigado pela atenção. Eu desejo um bom final de semana para todos os ouvintes aí da Rádio Mar Azul. Um abraço. Ok.